Muito bem, então, antes de falar nesses quocientes entre dois polinômios, podemos relembrar, né, como é o algoritmo da divisão. Bom, não faz mal colocar de Euclides aqui, né? Tá certo? Não faz mal, tá bom? Originalmente isso pode ter sido feito no conjunto dos números naturais, né? Então você tem a seguinte versão do algoritmo, né? Dados A e B, né? Números naturais, vírgula, com B maior que zero, ou seja, B não nulo, tá? Então, existem e são únicos, né? Números inteiros Q e R pertencentes a N, tá? Tais que esse A é Q vezes B mais R e esse númerozinho R é menor do que B e se o R for zero, esse primeiro valor aqui, né? Então A é igual a Q vezes B, né? Ou seja, isto é, A é um múltiplo de B. Múltiplo de B, né? Tá certo? Aquele nosso conceito já do nosso ensino bem lá atrás, né? Também você diz que B divide A ou que B é um fator desse número A, tá certo? Então vem toda aquela questãozinha do máximo divisor comum, do mínimo múltiplo comum que você acaba fazendo e exatamente para ajudar, né, mais tarde naquele conceito que é bem fantasiado antes de você ir para as definições formais, que é de trabalhar com os números fracionários, tá? Muito bem, então isso é assim, né? Mais geral, né? Você pode, se A e B são números inteiros, tá bom? E B é somente diferente de zero, né? Vírgula, existem e são únicos Q e R pertencentes a Z, de modo que você também pode escrever o A como sendo Q vezes B mais R, né? Onde, agora, claro, esse R é menor que o módulo do B, né? Chamando a atenção aqui para o fato de que esse B pode ser muito bem um número negativo, tá certo? Tá bom? Vocês podem lembrar de algum exemplo? Como que a gente pode fazer um exemplo? Digamos, se A for igual a 7 e B for igual a menos 3, digamos assim, tá? Como é que eu posso escrever? Outro exemplo, né? Se A for igual a 8 e B for igual a 4, né? Bem inocente. E o outro exemplo, se A for igual a 11 e B for igual, digamos, a 17, né? Como que a gente poderia estar escrevendo isso, né? Como seria esse caso? Eu posso escrever assim, né?
o meu A que é igual a 7, ele é igual, se você quiser, menos 2 vezes, perdão, igual a 7, ele é menos 2 vezes menos 3 mais 1, por exemplo, né? Onde o meu 1 é maior ou igual a 0, né? E é menor que o módulo de menos 3, que é igual a 3, tá certo? Então aqui você tem o nosso Qzinho é igual a menos 2, né? Tá bom? E o resto, que a gente chama, o Rzinho é igual a 1, né? Então, esse Q e esse R de propósito aqui, né, é chamado quociente e o resto, né? A divisão de A por B, tá? Nesse caso, o 7 não é um múltiplo de menos 3, né? E no conceito de divisibilidade em Z, menos 3 não divide 7, né? Aqui é bem tranquilo, né? O A é A igual a quanto? 2 vezes 4 mais 0, né? Tá certo? E aqui o R é igual a 0, a divisão é exata, você diz, né? Então 8 é múltiplo de 4, 4 é um divisor de 8, ou 4 é um fator do 8, né? Bom, aí aqui eu coloquei esse exemplo lembrando de uma discussão que eu estava tendo esses dias com um aluno do 5º ano. Eu já falei para vocês que de vez em quando a gente pode passar vergonha, né? E tá uma confusão danada na escola, porque quando você faz lá a sua divisãozinha, né, e coloca aquele símbolo, você põe quem é o dividendo, né? Você coloca o divisor, aqui é o quociente e o resto aqui. Esse esqueminha é montado, né? E muitas vezes você está efetuando a sua divisão e falta alguma coisa aqui, e aí alguém diz baixo 0, e o nó está exatamente aqui, que eu estava nessa discussão danada, tá? Então, quem é o A nessa questão aqui? O Azinho, o A que é igual a 11, ele é igual 0 vezes 17, né? Mais o resto, mais 11. Isso é verdade? 11 é igual a 0 vezes 17 mais 11, né? Onde esse resto, que eu chamei de 11, é menor que o módulo de B, que é 17. Então você pode escrever, tá? Então, eu posso depois fazer exemplos, né, montadas dessa forma, onde o aluno perguntou para mim, baixo 0 por quê? Né? Então você pensa que está em outro... E depois, em certo momento, quando baixa o 0, põe uma vírgula aqui. O que aconteceu para essa vírgula entrar aqui, né? Tá bom? Então, vocês podem olhar isso já e provavelmente quem dá aula no ensino fundamental, as perguntas. Muito bem. A novidade é que eu posso trocar o D por um polinômio, tá? O Dzinho eu posso trocar por um polinômio g de x, né? E sequência obter um r de x. Essa é a ideia. Tudo isso agora em p de x. Vamos ver como isso funciona, né? A ideia desse algoritmo é toda vez que você começa a dividir, você procura um número que multiplicado por esse chegue próximo do que você está considerando aqui,
sempre por baixo, né? E aí você vai montando o seu algoritmo. Tem uma coisa interessante, estimativas, que é curioso, né? Você está dividindo 200, vou bagunçar um pouco, né? Se você está dividindo 218 e você quer dividir